Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Muito bem, estamos aí concluindo nesse ano maravilhoso que foi 2020, muito desafiador, mas de muito crescimento também. Bom, deixa eu dar alguns recados. Primeiro, eu quero falar do meu curso, primeiro curso de constelação familiar veterinária de 2021. Quem tiver interesse em fazer esse curso, nós estamos finalizando as matrículas, né, as inscrições, na verdade, que já começaram, né, começaram semana passada, mas em função do número limitado de vagas para esse curso, creio que até o final da semana nós concluímos todas as inscrições, todas as vagas para esse curso. Constelação Familiar Veterinária. Já eu falo um pouco mais sobre esse curso. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, atuo como psicanalista clínico também, tenho essa outra formação, e juntando tudo isso, a gente chega nas constelações familiares, né? Eu digo juntando porque são 29 anos como veterinário clínico, são 8, 9 anos como psicanalista e, posteriormente, a psicanálise, em 2017, eu fiz formação em constelação familiar e depois levei as constelações para medicina veterinária em benefício dos animais e seus sistemas familiares, né? A partir daí, passei a dar cursos, a fazer atendimentos nessa área e dar cursos pelo Instituto Marcos Fernandes, que é o meu instituto ao qual eu represento e coordeno os cursos de constelação familiar veterinária. E esse curso de constelação familiar que eu estava me referindo, que começa 21 de janeiro de 2020, as matrículas já estão abertas e quem tiver interesse em fazer esse curso é só entrar em contato comigo, 0 operadora 11, né, já passando o WhatsApp, 996 390089 996390089. Pois bem, pessoal, sempre final de ano, né? Já são 19 anos aqui na Rádio Mundial e 19 vezes no final do ano. Eu sempre falo de um tema que é muito recorrente. Os ouvintes sempre me mandam e-mail, me mandam mensagens pelo WhatsApp, pedindo para que eu falasse sobre um tema que ocorre muito, que é bastante complexo nessa época do ano, que é o medo dos animais, é o medo dos cães especialmente, com relação aos fogos de artifício, né? Já foi pior essa situação. Aos poucos, ao longo desses anos, né, eu vejo as pessoas mais conscientes e soltando cada vez menos fogos, né? Já há leis, inclusive, que proíbem os fogos que emitem sons. Então, cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que esses fogos de artifício que as pessoas comemoram as suas festividades, Natal, Réveillon, jogos de futebol, festa junina, e sei lá mais o que, né? Final de campeonato, não sei, eleição, sei lá. Os animais se ressentem muito da presença, né, desses fogos, porque os animais, eles têm 4 vezes, os cães e gatos, mais sensibilidade auditiva do que nós humanos. Então, 4 vezes é muita coisa. Então, um rojão, uma explosão que acontece a 3, 4 quadras de distância da gente, equivaleria para o cachorro que essa explosão acontecesse a menos de uma quadra, a 20, 30 metros. Então, é um impacto auditivo muito grande para o animal. E como se não bastasse isso, muitos animais, além dessas 4 vezes mais sensibilidade do ponto de vista auditivo, muitos animais, eles têm uma sensibilidade exagerada por trauma, né? Por medo, por alguma situação que aconteceu no passado em que esses animais, eles se assustaram, né? A gente chama disso de estresse pós-traumático. Um animal, às vezes, em tenra idade, quando filhote, teve ali uma bombinha ou um outro explosivo
acontecendo do lado desse animal e esse animal nunca mais ele vai deixar esse medo, esse pânico de lado. Então, além da sensibilidade auditiva que é inerente a toda a espécie de cão, a todos os cães e todos os gatos, nós temos animais que têm uma sensibilidade individual exagerada por traumas do passado e também, como se não bastasse, independente de traumas do passado, há animais que sentem mais ainda essa sensibilidade. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, é mais ou menos como a gente. As pessoas são todas as pessoas têm o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. No entanto, algumas pessoas têm uma sensibilidade muito maior do que outras. Um exemplo, dentista, né? Eu tenho uma sensibilidade muito grande, então eu vou no dentista. Então, enquanto ele injeta lá uma quantidade X de anestésico local para anestesiar o dente ou a região da boca, para a grande maioria das pessoas, para mim tem que ser o dobro. Porque eu tenho muito mais sensibilidade, especialmente na boca, em relação aos dentes do que outras pessoas. Isso é algo individual, né? Os animais também passam por isso. Aliás, todas as espécies estão assim. Elas têm as suas características individuais, tá? Então, os animais, eles sofrem muito nessa época, né? Especialmente no Réveillon, né? Que existe essa cultura, esse hábito na passagem do Réveillon de estourar fogos, etc, né? Pois bem. Bom, até 3, 4 anos atrás, eu receitaria homeopatia, floral, pediria para a pessoa colocar o animal num quarto hermeticamente fechado, né? Para aqueles animais que têm uma sensibilidade exagerada, fechando o vidro, a persiana da janela, a porta, né? Ligando uma música para que o impacto do barulho chegue com menos intensidade no ouvido interno do animal, né? Fechando o ambiente também com esse objetivo, né? Então, até 3, 4 anos atrás, eu daria essa orientação. E, na verdade, ainda continuo dando, né? Tá tudo certo. A homeopatia diminui essa sensibilidade, o floral deixa o animal mais tranquilo, menos ansioso, né? O fato do animal estar fechado num ambiente também, o impacto, né, chega com menos intensidade, está tudo certo. Isso nada mudou. O que mudou foi a gente olhar agora de uma forma sistêmica para essa situação. Como é que é olhar sistemicamente para uma situação de medo, de barulho de fogos para um animal? O animal, ele está dentro de um contexto familiar, dentro de um sistema familiar. Então, vamos supor que na casa morem o marido, a esposa, o filho e o cachorro. E esse cachorro tem muita sensibilidade auditiva. Pois bem, vamos tratar esse animal? Vamos. Homeopatia, floral, isolamento, tal. No entanto, hoje eu entendo que esse medo do animal, ou parte desse medo do animal, não é do animal. Alguém pode perguntar, mas você está dizendo que parte não é. É de quem, então? Então, é do sistema familiar ao qual ele está inserido. Como assim? Quem mais na casa tem medo? Então, se hoje chegasse um cliente para mim e falasse, doutor, eu preciso de um medicamento para diminuir os medos de fogos do meu animal, medo de barulho do meu animal. A pergunta que eu faria em seguida é, quem em casa tem medo? E essa é uma pergunta que eu faço para todos vocês agora. Quem tem animais que tem essa sensibilidade, que tem esse pânico, eu perguntaria, quem na sua casa tem essa questão também? É o marido? É a esposa? Ah, não, em casa não tem ninguém com isso. Legal, não tem ninguém que mora na casa. E os seus pais? Os pais dos tutores? Os, entre aspas, bem entre aspas, pessoal, os avós desse animal. Tem alguém na família que tem medo? Aí o cliente pode perguntar assim, mas é só medo de fogos que você está perguntando ou qualquer medo? Eu diria, qualquer medo. Quem em casa tem medo? Mas qualquer medo? Medo de ladrão, medo de passar fome, medo de não conseguir pagar as contas, medo de andar de carro, medo de chuva. Os medos do sistema familiar ao qual o animal está inserido são passados para o animal. Então, por exemplo, eu ouço muito isso. O cliente chega para mim e fala, Marcos, meu cachorro tem muito medo de fogos. Legal. Eu pergunto, quem em casa tem medo?
A pessoa fala assim, olha, de fogos ninguém, mas o meu marido tem ou o meu filho, ou eu, temos um medo exagerado lá em casa de determinadas coisas. Aí eu pergunto quais, e a pessoa relata essas coisas. Então, o medo que o sistema tem, o sistema familiar, que os humanos têm, passarão para os animais. Obviamente, os medos mudam, mas o tema central da questão, do problema, não muda. Medo. E fatalmente, pessoal, os animais ou as pessoas que estão inseridas num sistema que tem medo adoecerão de algumas doenças mais específicas. Por exemplo, doenças renais. Na medicina tradicional chinesa, na visão sistêmica, todas as pessoas, todos os animais, todos não, mas a grande maioria das pessoas ou animais que têm essa questão como tema central, que precisa ser olhado, tratado terapeuticamente, adoece ou tem uma tendência a adoecer das vias urinárias, dos rins, bexiga, então as nefrites, as cistites, as inflamações de bexiga, os cálculos urinários, tanto renal quanto vesical, da bexiga urinária, melhor dizendo, são doenças que são somatizadas numa condição psíquica de medo. Então, hoje, quando chegam essa demanda para que eu trate, né, medo de fogos do cachorro, eu vou abordar esse animal, eu vou fazer as minhas medicinas que eu conheço, que eu estudei, né, no caso a homeopatia, que é a minha especialidade oficial, para diminuir esses medos. E, sinceramente, melhoram. Agora, não melhoram muito, né? A gente tem que ser sincero. Porque eu estarei tratando apenas a condição do indivíduo, do animal. Eu estou olhando apenas para o animal. Eu estou até excluindo ele do sistema quando eu trato só dele. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar de todo o sistema familiar, né? Especialmente quando eu localizo essa situação em alguém, né? Quando eu não localizo essa situação do medo na família, ali que o animal está convivendo, eu vou para os ancestrais. E normalmente a gente acha. Não vou dizer que são todas as vezes, até porque a gente também não sabe, a gente não conhece os nossos ancestrais, né? Dependendo da idade do cliente, por exemplo, chega lá uma pessoa de 65 anos, ela não vai lembrar como eram os avós dela, né? Muito, porque isso já aconteceu há muito tempo. Aliás, muitos vão dizer que nem conheceram os avós, né? Que faleceram, né? Que são de uma outra cidade, enfim. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se lá no meu sistema tem medo. Então, você não sabe, não quer dizer que não tem, né? Você apenas não sabe. Então, a grande maioria dos animais que eu atendo com medo, tem medo no sistema. Tem pessoas com medo e isso tem que ser olhado. Se isso não for olhado, se isso não for tratado sistemicamente, eu arrisco a dizer que o tratamento não vai dar certo, ou vai dar certo até a página 6 ali, considerando apenas a individualidade daquele paciente, do tratamento ali, porque eu vou tratar somente aquele indivíduo, e isso não vai ter uma resposta muito satisfatória. Isso eu vivi em todos esses anos, né? São 29 anos de consultório veterinário, e que hoje eu sou muito sincero em dizer que se não tratarmos da maioria dos problemas dos animais de estimação, as questões das pessoas, o animal não vai melhorar significativamente. A gente até pode ter algum resultado no início, tratando de forma integrativa, né? Eu gosto muito da medicina integrativa, que é essa medicina que utiliza vários recursos terapêuticos, né? Estou me lembrando agora de casos muito graves de sensibilidade auditiva que eu atendia, né? Inclusive tive um caso em que o cachorro ele saltou do prédio, né? Era um dog alemão imenso, né? Numa noite, no Réveillon, na cidade do Guarujá. O apartamento, acho que era primeiro ou segundo andar, não era muito alto. Simplesmente os tutores saíram para a praia para assistir lá ao espetáculo de fogos, deixou o cachorro em casa, o animal numa atitude de pânico por conta do medo. Exatamente à meia-noite ele saltou, né? Ele pulou da janela do prédio e faleceu, né? Me lembro de um outro caso em que o animal se jogou contra uma parede de vidro,
né, numa casa aqui em São Paulo, e ele se cortou todo, esse animal não faleceu, foi para o hospital, né, fez sutura lá, muitas suturas, por conta dos cortes, né, dos cacos de vidro que ele entrou em contato, quebrando a parede, mas sobreviveu. Então eu já tive casos em que nós tínhamos que utilizar sedativos mesmo, né, medicamentos tranquilizantes, quase anestésicos, né? Obviamente nós usávamos uma dose pequena, mas para que tirasse um pouco da realidade, a consciência do animal na noite de Réveillon, tá? Então, a dica que eu dou para as pessoas que têm esses animais que sofrem no final do ano é tratar sistemicamente. Ah, legal. Marcos, como é que trata sistemicamente alguém? O que é tratar sistemicamente um animal? Tratar sistemicamente é nós, por exemplo, utilizarmos uma técnica chamada constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica de tratamento de psicoterapia, chamada psicoterapia breve, porque não é aquela psicoterapia em que você vai no psicanalista ou no psicólogo em sessões semanais durante algum tempo. Não. Constelação familiar é uma técnica que você vai uma vez, né? Depois você pode até voltar, né? Quanto menos você voltar para fazer essa técnica, melhor. Mas você pode até voltar depois de algum tempo para tratar sobre a mesma questão. Onde nós olhamos essa técnica é para o sistema. Ela foi idealizada e inventada por um alemão, por um grande psicanalista alemão chamado Bert Hellinger, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nesse psicanalista que criou essa técnica. Ele criou essa técnica para pessoas, né? Para tratar questões humanas. O que ele chamava de emaranhamentos. Emaranhamentos são conflitos, desequilíbrios, questões que tem nas nossas famílias, né? Aliás, que tem nos sistemas familiares. Porque o sistema nem sempre é a família. O sistema pode ser o teu emprego, a tua empresa, o teu trabalho. Isso pode ser também um sistema. Então, há vários sistemas. E esses sistemas, às vezes, emaranham, criam questões que podem ser tratadas, né, com a constelação familiar. E a constelação familiar tem várias formas de fazer. Nós fazíamos antes da pandemia, eu tinha um grupo terapêutico aqui no bairro da Saúde, eram meus alunos, eu dava curso de constelação familiar veterinária e utilizava os alunos para fazer as constelações dos clientes que chegavam no consultório com suas questões, as suas demandas. Veio a pandemia, a gente não pôde se reunir mais. Hoje nós fazemos eu faço, né, de forma presencial, individual, eu e o tutor do animal, né, dentro de um consultório de psicanálise, mexendo bonecos, pedrinhas, manipulando objetos, sendo que cada objeto que a gente coloca ali na mesa e que eu ou o paciente manipula, representa um indivíduo da família, né? Essa movimentação de objetos é uma movimentação quântica, né? E com isso a gente vai tratando e descobrindo por que o animal tem tanto medo e de onde vem esse medo e como a gente faz para desemaranhar esse medo, como a gente faz para tratar esse medo. Essa é uma técnica. A outra é online, né? Hoje, como eu estava dizendo, os cursos de constelação familiar, eles estão exclusivamente online. E eu continuo utilizando os alunos, né, nas aulas práticas para tratar as demandas dos pacientes. Ou eu atendo individualmente, eu e o paciente, né, o cliente liga, marca um atendimento, eu marco uma reunião pelo Zoom, e aí eu peço para a pessoa separar objetos, né, do outro lado do computador, né, do outro lado da linha, digamos assim, e aí essa pessoa, esse paciente vai manipular esses objetos e a gente vai tocar o tratamento, vai tocar a consulta, o atendimento sistêmico ou a constelação familiar. Hoje mesmo, saindo aqui da rádio, eu vou fazer uma constelação familiar, individual. Então, é através dessa técnica que nós tratamos o animal, não, a família. Mas o animal não vai ser tratado? Vai, dentro da família. Porque o animal pertence a essa família. Pertence dentro do conceito de família multiespécie, né? O animal, ele pertence ao seu sistema familiar original, também chamado de primário, que são os pais desse animal. O pai cachorro, a mãe cadela, né? Os pais e os ancestrais desse animal fazem parte do sistema dele. Ele faz parte do sistema desses ancestrais. No entanto,
Ele convive com o pai? Não. Ele convive com a mãe? Não. O cachorro convive com os ancestrais dele? Não. O cachorro vive dentro de uma família. Então, essa família, chamada família humana, que ele convive, interage com o animal o tempo todo. E o animal interage com essa família o tempo todo. Então, por isso que não é possível ter um resultado satisfatório de uma doença do animal quando nós olhamos exclusivamente e tratamos o animal. Eu sempre dou um exemplo, é aquela criança novinha, 2, 3 anos, que está com algum problema de comportamento, não está dormindo, não está ansiosa, né? Está triste, está com muitos medos. Esse problema é dessa criança exclusivamente? Não. Esse problema, esses sintomas que essa criança está desenvolvendo, nada tem a ver com o pai, a mãe, ou os familiares ao qual ele está tendo contato, ou mesmo aos familiares que ele não está tendo contato? Sim, com certeza. Essa criança, ela está sendo influenciada, o problema dela está sendo potencializado, dinamizado, por uma questão normalmente dos pais, né? Então, quando alguém, digamos que eu seja um pediatra sistêmico, né? Quando os pais levam uma criança, né, com essas questões, ou até outras, para esse pediatra, ele vai tratar somente da criança, ou ele vai olhar para o pai e para a mãe e dizer, escuta, o que está acontecendo lá em casa, né? O que está acontecendo na casa de vocês? Está tudo certo? Vocês estão tendo algum problema, né? O casal está legal? Teve algum acontecimento? O marido perdeu o emprego? Tem alguém doente na família? A esposa perdeu o emprego, né? Aconteceu algo que desestabilizasse? Ele vai nesse sentido. É exatamente o que eu faço. O cliente chegou no consultório, doutor, estou com um animal doente. Legal. Quer dizer, legal não, né? Mas me diga, o que aconteceu de diferente na casa? Ah, o cachorro está com coceira. Tudo bem, tem alguém que se coça em casa? O cachorro está com diabetes. Quero tratar com homeopatia. Tem diabético em casa? Ah, eu vim de um outro veterinário que te indicou, meu cachorro está com câncer. Tá. Tem alguém que tem câncer? Teve câncer na família? Pronto. É dessa forma que eu vou, como um investigador, como um detetive, tentar entender no lugar de quem esse cachorro está, com quem que ele está sendo fiel, de quem que ele está pegando a doença, a questão, o problema, o transtorno. Pronto. Quando eu consigo isso, e na grande maioria das vezes isso não é difícil de localizar, a gente vai fazer a constelação, os movimentos sistêmicos, falas curativas, né? O que são falas curativas? É quando a gente vai dizer para o tutor, repetir algumas frases falando para o animal, né? E com isso o animal vai se conscientizando entre aspas. É uma conscientização, mas ao mesmo tempo é um tratamento atômico, né? Na medida que o cliente fala, o tutor fala para o animal algumas questões, como você é um cachorro, ele passa a entender que ele é um animal. Porque muitas vezes o animal está tão humanizado hoje que ele acha que ele é uma pessoa, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Nós falamos sobre o medo, mas a gente pode extrapolar para qualquer tipo de questão. Medo, agressividade, ansiedade, depressão, outros transtornos também. Então, sempre quando eu encontro alguma coisa no animal, eu vou buscar na família humana ao qual ele está em contato. Pessoal, curso de constelação familiar veterinária online. Poucas inscrições, já vem Natal. E creio que até o final da semana eu encerro as inscrições. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. O curso não é exclusivo para veterinários. Fazem um curso estudantes de veterinária, psicólogos, psicanalistas, tutores. O curso é livre. Todos que quiserem conhecer essa incrível técnica de Bert Hellinger sendo utilizada em benefício dos animais. Pessoal, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal. Até mais.